pessoal, sejam bem-vindos à Ion School. Eu sou o Web Venga e este é o nosso curso de Introdução à Bíblia. Bom, eu estou empolgadíssimo com essa jornada que nós estamos começando hoje. Já oro para que o Senhor venha nos dar um coração disposto a obedecer, venha nos dar um coração disposto a buscar Ele mais, que enquanto nós estamos olhando para as Escrituras com a mente e o coração dispostos, de que Ele venha nos dar um espírito de revelação, um espírito de sabedoria, que Ele venha nos encher de paixão pela palavra mais do que nós estávamos alguns minutos antes desse curso começar, pedindo que Deus venha alcançar cada um de vocês na sua casa, que durante as aulas o Espírito Santo venha estar agitando o seu coração, que Ele venha estar trazendo à luz coisas que precisam ser tragas, que Ele venha trazer à memória aquilo que dá esperança na tua jornada, onde você se encontra. Eu não sei quanto tempo você é cristão, se você já é batizado ou se você não é, se essa é a primeira vez que você está tendo uma aula a respeito da Bíblia, mas o meu desejo é de que o Senhor realmente venha botar fogo no seu coração, que você venha olhar para as Escrituras com paixão, com zelo, que você venha se agarrar a ela, que assim como o profeta Ezequiel foi dado um rolo para que ele comesse, dessa mesma maneira você venha olhar para esse livro como comida sólida, que é capaz de te amadurecer, de te fortalecer, de te edificar e de te tornar um homem e uma mulher madura em Deus. Esse é o meu desejo. Bom, nós estamos aqui para estudar a respeito da Bíblia, correto? Mas antes de nós começarmos a estudar a respeito da Bíblia, primeiro é importante, melhor que importante, é imperativo de que nós venhamos entender um pouquinho a respeito de Deus, porque se nós olharmos para a Bíblia sem antes olharmos para Deus, nós vamos começar a interpretar a Bíblia sem Deus. Então a Bíblia vai se tornar um livro de receitas para que nós possamos viver uma vida boa, ou para que nós venhamos vivermos a nossa religiosidade segundo esse livro que nos dá o que nós queremos. Vocês se lembram daquela caixinha da promessa? Antigamente eu lembro que eu ia na casa da minha avó e lá ela tinha uma caixinha assim, ó, pequenininha, não tem nada aqui, uns papeizinhos assim, ó. E a caixinha, todo dia pela manhã, ela vinha e tirava uma promessa. O interessante da caixinha de promessa é que se você vive a partir da caixinha de promessa, você esquece do peso da mão do Senhor, você esquece dos julgamentos. É como o rolo de Ezequiel, o rolo que estava cheio de ais, de dores, de julgamentos, porque a palavra do Senhor, ela é satisfação, ela é cheia de promessas, mas ela é cheia de promessas de vida e de morte. Então, a caixinha de promessa é legal, mas a Bíblia não é uma caixinha de promessa. A Bíblia não pode se tornar um lugar onde você se envolve de conforto, como se você fosse se enrolar em plástico bolha, e acaba que você não é tocado por nada que possa te causar desconforto, por nada que possa te confrontar na sua carne, nos seus desejos, nos seus sonhos, porque você, na verdade, você é essa pessoa especial, que tem um livro especial, e esse livro foi escrito para você, especialmente para você, crente do século 21. Olha só que lindo, quando Moisés escreveu esse livro, os 5 primeiros livros desse livro, lá no deserto do Sinai. Deus estava pensando, lá no Brasil, em 2020, este livro estará sendo escrito para aquele irmãozinho. Quando ele abrir o livro, ele vai entender por que ele nasceu. Todas as palavras vão fazer com que ele venha encontrar esperança. De novo, a Bíblia não é a teu respeito. A Bíblia não é uma caixinha de promessas. E é necessário que nós comecemos a entender a Bíblia a partir do autor
primário dela. Nós temos muitos autores, nós vamos ver isso já já, mas o autor primário é Deus. Agora, nós precisamos entender, se nós vamos ler a bibliologia, nós vamos estudar sobre bibliologia, e bibliologia é o estudo da Bíblia, nós precisamos fazer a primeira pergunta: por que estudar bibliologia? Se você me vê olhando aqui para baixo, é porque minhas anotações estão bem aqui, tá? Então não se assuste, não ache que ele está com colinha, não ache, tenha certeza que os meus slides, os mesmos slides que estarão disponíveis para você, estão aqui na minha frente. Então, só para você saber. Então, quando eu pergunto por que nós devemos estudar a Bíblia, eu tenho certeza que você aí do outro lado da tela vai estar pensando na resposta automática, que é: porque ela é a palavra de Deus. Nós devemos ler a Bíblia porque ela é a palavra de Deus. Ok, legal. Se ela é a palavra de Deus, primeiro nós precisamos fazer a pergunta então: quem é Deus? Ou o que é Deus? E o que ele come? Onde ele mora? Quem são a sua família? Né? Os seus familiares? Nós precisamos fazer esse tipo de pergunta, porque sem fazer esse tipo de pergunta, este livro ele se torna sem poder. Ele se torna como apenas um outro livro. E nós não queremos que esse livro se torne como apenas um outro livro. Eu amo a frase que diz: nós não lemos a Bíblia é quem nos lê, né? Porque nela mora um homem com os olhos de fogo. E todas as vezes que nós abrimos esse livro, este homem está contemplando o mais profundo no nosso ser e ele está desejoso de nos atrair a ele. Então é isso que nós precisamos entender: quem é este homem, quem é essa pessoa, quem é este Deus, o que é um Deus. Então, se nós começarmos com um pressuposto, com a ideia de que antes de existir a Bíblia existe um Deus, autor da Bíblia, então nós precisamos parar, fechar a Bíblia e nós precisamos começar a entender quem é esse Deus, o que é um Deus. Se a Bíblia é a palavra de Deus e nós temos o conhecimento a respeito desse ser, a respeito desse Deus por ela, então aqueles que não têm ela não sabem a respeito de Deus? Nós só podemos saber de Deus através dela? Então todas as perguntas precisam ser feitas uma hora ou outra. Não tenham medo de fazer perguntas a respeito da Bíblia. Eu gosto de dizer que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não tem medo de perguntas difíceis. Na verdade, ele ama responder perguntas difíceis, porque são essas perguntas, as perguntas que nós fazemos a respeito da Bíblia, a respeito de Deus, são na verdade prova do Espírito Santo agindo em nós e nos atraindo a Ele. Porque aquele cristão que não faz perguntas, que não está desejoso de conhecimento de Deus, ele é um cristão apático que está satisfeito em si mesmo. Ele não está sedento, ele não está com fome, ele não está sendo atraído, não está sentindo a atração por Deus. Então nós não queremos ser assim, nós queremos conhecer Deus. Então a primeira vez que você vai ver a ideia de Deus nas Escrituras, obviamente, é em Gênesis 1:1. Quando você abre lá, está escrito Bereshit bara Elohim. Até parece que eu sei ler hebraico, né? Eu não sei ler hebraico, mas essas palavras são fáceis de decorar, você também pode decorar. No princípio, criou Deus. Então, a ideia aí é Bereshit bara Elohim. Esse Elohim é Deus. Só que a palavra Elohim é genérica, eu pudesse dizer, para Deus. Então ela pode ser Deus com letra minúscula ou Deus com letra maiúscula. Então todas as vezes que nós falamos sobre Deus, deuses, o Deus dos amorreus ou Deus de fulano e ciclano, a palavra é Elohim. Então Elohim, palavra Deus aí do Gênesis 1, ela também pode ser traduzida como juiz, como senhor, como autoridade. Aquele salmo que Jesus usa lá no Novo Testamento para falar: não sabeis que estava escrito lá na sua lei, não sois deuses. A palavra ali é Elohim.
E obviamente que ele está falando sobre juízes ou sobre governadores, sobre pessoas de governo. Não é necessariamente uma entidade divina ou espiritual. Então esse Elohim pode ser usado para Deus, Criador dos céus e da terra, ou para deuses comuns. Mas quando nós vemos a ideia de Gênesis 1, nós precisamos entender, e já nós vamos ter uma aula a respeito do motivo pelo qual Gênesis 1 foi escrito, por que Moisés encontrou a necessidade de escrever o Pentateuco. Nós vamos entender que houve uma necessidade de dizer que um Deus, e aí é interessante que esse Elohim também, ele tem um detalhe de pluralismo. Esse pluralismo de Elohim não está falando a respeito de vários deuses, mas como se chama uma majestade plural. Então, daí que nós vamos ver a construção bem posterior da Trindade até, ou da pessoa de Deus como trina. Então é importante entender que Elohim é a palavra Deus na Bíblia, mas em forma comum e não como o Deus Todo-Poderoso. Depois disso, nós vamos ver que a Bíblia ensina a respeito de Adonai. Adonai é outra maneira, outro nome que muitas vezes em toda a Escritura, nós vamos ouvir citando e falando a respeito de Deus. O Deus Criador dos céus e da terra é Adonai. Adonai, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então Adonai significa simplesmente Senhor, Senhor ou dono, ou aquele que tem posse, ou um senhor de escravos. Quando nós dizemos que Deus é Adonai, então nós estamos sugerindo, ou na verdade nós estamos apontando para dizer que Ele é o Criador, o dono de todas as coisas. E Ele é dono de todas as coisas porque Ele é o Criador. Então, porque Ele criou todas as coisas através de si e para si, então significa que nada do que existe não seja posse dele. Tudo que Ele criou pertence a Ele e por isso Ele é o Deus Adonai. Então, depois de um tempo, quando os judeus leem as Escrituras ou liam as Escrituras, eles começaram a associar, ao invés de ler em voz alta o nome santíssimo do Senhor, o nome santíssimo de Deus, todas as vezes que eles viam as 4 letras YHWH, Yehová, eles, ao invés de lerem essas letras ou o nome do Senhor, eles liam Senhor. Então, até hoje nas nossas Escrituras, na nossa Bíblia, muitas vezes onde estava o nome de Deus, ou o Eterno, ou o Grande Eu Sou, dependendo, ou Yehová, ou Jeová na nossa tradução, você vai ver ali escrito Senhor, Adonai. Mais tarde nós também vamos ver o porquê que a nossa tradução fez isso e como é que isso ocorreu. Mas é muito importante para que nós entendamos as Escrituras e o que é que ela está construindo a respeito de Deus, e entender quem é Deus, o Deus e grande Elohim, Deus que é Adonai, o Deus que é Senhor. Então nós estamos vendo que existe um ser acima dos seres humanos que está no controle como Senhor, e este Senhor é governador sobre tudo, e Ele é quem criou os céus e a terra. Depois disso nós vamos ver lá em Êxodo 3, quando acontece a revelação do nome de Deus. Mesmo antes de Êxodo 3, nós vamos ver que algumas vezes em Gênesis, Moisés já havia usado o nome Yehová, mas a revelação deste nome só aconteceu em Êxodo 3. Então imagina isso, que de Gênesis 1 até Êxodo 3 só foram escritos, obviamente, depois de Êxodo 3, que é quando Deus revela a Moisés, obviamente. Então, quando ele escreveu, muitas vezes ele usou o nome que havia sido revelado a ele. Vamos ler lá rapidinho?
em Êxodo 3 porque eu sou apaixonado por esse texto. Em Êxodo 3 o que está acontecendo é quando Deus chama Moisés a partir da sarça ardente ali. Moisés estava pastoreando as ovelhas para o seu sogro Jetro, enquanto ele estava pastoreando ali nas mediações de Midian, perto do Monte Sinai. Ele avista lá no Monte Sinai uma sarça ardente, uma árvore que queimava, mas ela não era consumida. Moisés, como um bom mineiro, ele diz: uai, sou, eu vou lá dar uma bisoiada nesse trem para ver o que está acontecendo. Moisés então vai até lá e da sarça ardente começa a emanar glória, e uma voz sai do meio da árvore e diz assim: Moisés. Você provavelmente lembrou do Moshe, Moshe, Eres Kodó. Então, para você que lembrou isso, você deve estar rindo. Agora, para você que não faz ideia do que eu estou falando, é irrelevante. Mas ele disse: Moisés, arranca a sandália dos seus pés, porque a terra, o lugar onde você está é santo. Não era simplesmente aquele quadradinho onde Moisés estava que era santo, mas era todo o Monte Sinai que era santo. E um pouco depois, alguns meses depois, o povo encontraria Deus naquele mesmo monte em glória, em poder, em fumaça, em trovões e relâmpagos. Porque aquele lugar era um lugar onde Deus havia escolhido para descer em glória. Moisés, então, quando ouve arranca a sandália dos seus pés, que esse lugar é santo, ele ok, vou arrancar minhas sandálias aqui em respeito, porque eu não sei o que está acontecendo. Mas de repente aquela voz vira para ele e diz assim: eu sou o Elohim do teu pai, Elohim de Abraão, Elohim de Isaac, Elohim de Jacó. Quando ele ouviu a palavra Elohim, ele entendeu que essa entidade, esse ser, esse espírito, essa manifestação visível que ele experimentava, que havia cheiro, que havia uma presença que causava arrepios nele ali naquela montanha, de que aquele que estava falando com ele era o mesmo Deus que Abraão fez uma aliança, que Isaac e Jacó fizeram alianças, o motivo pelo qual ele está onde ele estava, enquanto o seu povo estava no Egito, porque Deus, quando fez uma aliança com Abraão, havia dito para Abraão que o seu povo, o povo da aliança, iria para uma terra distante e serviria como escravo por 400 anos. Então ele estava ali agora arrepiado e com medo. Ele diz assim: quando ele ouviu isso, Moisés escondeu seu rosto porque teve medo de olhar para Deus. Porque não era como os deuses do Egito, não era simplesmente um espírito, não era um anjo, não era um ET, não era algum ser estranho que estava falando com ele, era literalmente o Deus que arrancou o seu antepassado de Ur dos Caldeus, ou na verdade de Arã, e trouxe ele para a terra de Canaã. Então aquela experiência para Moisés era uma experiência única que estava acontecendo. E aqui é onde Deus faz o chamado para Moisés: Moisés, você vai voltar para o Egito. Mas quem sou eu? Calma, eu vou trazer Arão com você. Aí ele faz uma pergunta que é muito incrível. É muito especial a pergunta, inteligentíssima a pergunta de Moisés aqui. No versículo 13, Moisés faz a seguinte pergunta: mas Deus, quando eu for aos israelitas e disser, o Deus dos nossos pais me enviou a vós, obviamente eles vão me perguntar de volta: o Deus de nossos pais te mandou aqui? Que Deus? Então o que ele está dizendo aqui? O Elohim de nossos pais me enviou a vós. Um Deus comum. Deus, a palavra Deus. Mas quando eles ouvirem isso, eles vão me perguntar: um Deus? O Deus dos nossos pais? Que Deus é esse? É o Deus Nilo? É o Deus do sol? O Deus da lua? É o Deus da tempestade? O Deus da colheita? É o Deus da fertilidade? Que Deus que te enviou a nós? É necessário que você, Moisés, nos apresente um nome. Qual é o nome dele? E é aqui agora que parece que eu consigo imaginar aqui no meio da novela da Record, um trovão, uma luz brilhando e Deus dizendo do meio
da sarça ardente a seguinte coisa: Moisés, quando você for a eles, você dirá a eles assim. Ele fala assim dirás, Hayá, Hayá, que significa sou o que sou. Ou alguns teólogos, alguns tradutores vão dizer, na verdade o sentido aqui não é sou o que sou, mas serei o que eu serei. Esses Hayá, Hayá é a base do nome Yehová ou Jeová. E é aqui que significa o meu nome. O meu nome é Moisés. Diz para eles, eu sou o grande eu sou. E aí ele diz assim, diga mais aos israelitas, Yehová, o Elohim de seus pais, Elohim de Abraão, Elohim de Isaac, Elohim de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Moisés, diga a eles que eu não sou um Elohim qualquer. O meu nome, a minha essência, significa que eu existo em mim mesmo. Eu sou independente. Eu sou o Deus que fez uma aliança com Abraão, independente do que Abraão fizesse, porque em mim está a garantia de que as minhas promessas serão cumpridas. Eu sou o que sou significa que eu não dependo de ninguém, mas que todas as coisas dependem de mim. De que eu não vim de nada, mas de que todas as coisas vieram de mim. De que sem mim nada do que existe existiria, mas eu sou o que sou. Eu estou aqui hoje e eu estarei aqui na eternidade, enquanto em toda a eternidade eu estarei onde quer que eu esteja, porque nada do que existe fora de mim, enquanto eu existo independente de tudo que existe. Eu te digo, esse versículo é incrível. A revelação de Deus com um nome. Ele é um Deus pessoal. Ele poderia ter passado toda a eternidade sem que nós soubéssemos quem Ele era, mas Ele decidiu no seu conselho de que os homens o conheceriam, saberiam quem é o seu Criador. Isso é bom demais! E então, esse nome, esse tetragrama YHWH, nós vamos ver mais para frente a respeito dos nomes de Deus um pouquinho, mas é necessário de entender que o Deus a quem nós servimos, ele é um Deus que não é como qualquer outro Deus, que não é como qualquer outro ídolo, que não é como qualquer outro amor, porque o seu amor, até isso, o seu amor independe dos nossos sentimentos e emoções, ele é completo em si mesmo. Bom demais, isso é bom demais, gente. E tem gente que diz que a Bíblia é chata. Deixa eu te dizer, nós somos chatos. A Bíblia não é chata, a Bíblia é incrível. Então nós precisamos entender uma coisa a respeito de Deus. Deus se revelou. Deus se revelou. Ele poderia ter se coberto, ele poderia ter permanecido velado, mas ele decidiu que através de algumas formas ele seria conhecido por todos nós. Então existe um conceito dentro da teologia, dentro da ideia a respeito de Deus e das Escrituras que nós precisamos colocar como base, que chama revelação geral e revelações específicas, revelação especial ou específica. A revelação geral significa que Deus decidiu se revelar a todos. Então todos, de alguma maneira, viram ou ouviram ou entenderam ou conheceram a respeito de Deus. Como isso é? Como é que pode? Bom, primeiro, Deus se fez revelado através da natureza, através da criação. Então tudo que existe, tudo que foi criado tem a digital de Deus e, de certa forma, tudo que existe, existe por causa de Deus e existe para Deus.
Então, se existe para Deus, de alguma forma, essas coisas criadas glorificam a Deus. Elas não são deuses, elas não são Deus, mas elas glorificam aquele que as criou. Então, vamos ler o primeiro versículo que eu queria ler com você. Vamos ler Salmo 19. Esse versículo eu amo esse versículo. Eu acho que todo versículo eu vou dizer para vocês que eu amo esse versículo, porque simplesmente a palavra de Deus é tão rica. Salmo 19, versículo 1 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de sua mão. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Olha que lindo essa poesia aqui agora, essa declaração. Sem discurso, nem palavra, não se ouve a sua voz. Então, a criação, os céus, o firmamento, a terra, o mar, tudo que existe, declara a glória de Deus, mas não se ouve a sua voz, nem seu discurso. Eles não estão gritando: Deus existe, Ele é o Criador, Ele é o Senhor, Ele é Adonai sobre tudo que existe. Não, eles não estão fazendo isso. Mas, aí o próximo versículo diz assim, versículo 4: mas a sua voz se faz ouvir por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Independente se nós estamos ouvindo de forma literal a voz da pedra, ainda assim as pedras estão clamando: existe um Deus e a glória dele está enchendo toda a terra. Queira nós entendamos isso, queira nós aceitamos isso ou não. Segundo versículo que eu quero ler com vocês, Romanos 1, versículo 18 a 20, diz assim: pois a ira de Deus revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela sua injustiça. Pois o que se pode conhecer de Deus, sobre Deus, é manifesto entre eles, porque Deus já lhe manifestou. Então, peraí, existe injustiça, existem homens e mulheres que serão julgados por aquilo que eles estão fazendo, mas a principal questão é que o que se pode conhecer de Deus já foi manifesto a eles, mas eles estão ignorando a verdade com a sua injustiça. E aí diz assim: como que isso acontece? Porque os seus atributos invisíveis, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua divindade, já são vistos claramente desde a criação do mundo e são percebidos mediante todas as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Indesculpáveis por quê? Pela sua injustiça diante da verdade de quem Deus é. Deus criou todas as coisas e a criação manifesta quem Deus é, mas nós homens estamos ignorando a verdade de quem Deus é, caminhando em injustiça, e por isso seremos julgados, porque estamos ignorando a verdade de quem Deus é, revelada pela criação. Isso não é loucura? Isso não é incrível? De que as leis da física, de que a beleza da natureza, de que a cachoeira, de que o vento soprando a árvore, de alguma maneira eles estão nos trazendo à memória: existe um Deus, existe um Criador, você pertence a alguém, mas nós estamos ignorando a verdade de quem Ele é, fazendo com que os nossos caminhos sigam para outro lado, e essa injustiça causará julgamento sobre a humanidade quando Cristo se revelar. Então, a primeira forma que Deus traz a revelação geral é através da criação. A segunda maneira que Deus revela quem Ele é e as suas leis, a sua pessoa, é através da lei moral. Todos nós já nascemos com uma lei moral imprimida dentro de nós que nos dá uma noção do que é certo e o que é errado, independente se nós conhecemos a Bíblia ou não. Então, quando você for numa tribo super afastada no meio da Amazônia, você vai descobrir que lá dentro eles têm regras, regulamentos.
Eles sabem o que é mal e o que é bom. Eles sabem o que é certo e o que é errado. Mesmo que culturalmente eles não aprenderam isso no centro de São Paulo. Ou eles não entenderam ou não aprenderam a respeito da Constituição brasileira. Como que eles sabem disso? Porque todos nós nascemos com a lei de Deus impressa em nós, que nos diz quando nós estamos fazendo algo certo e quando nós estamos fazendo algo errado. Abre comigo então em Romanos 2, versículo 5, nós vamos ler do 5 ao 7 e depois 14 a 16. Está assim: mas segundo sua teimosia, o teu coração que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Assim ele dará vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade. Mas dará ira e indignação aos egoístas, aos que obedecem ao pecado em vez de obedecer à verdade. Então, versículo 8, acabamos aqui. Então, existe um dia em que todas as nossas atitudes vão ser julgadas, mas, peraí, como é que aqueles que não conhecem a Bíblia serão julgados pela verdade, ou pelo que é certo e o que é errado? Aí, versículo 14 e 16, diz assim: porque quando os gentios, que não têm as escrituras, que não têm a lei de Deus, que não conhecem a verdade, não têm a Bíblia na sua mão, não forem evangelizados, que não têm a lei, quando eles praticam as coisas da lei, por natureza, embora não tenham a lei, tornam-se lei para si mesmo, demonstrando que a lei, o que a lei exige está escrito no coração deles, tendo ainda testemunho da sua consciência e dos seus pensamentos, que ora os acusam e ora os defendem. Então, a acusação, o juízo que virá no futuro, não virá sem uma acusação, porque a nossa própria consciência, mesmo antes de conhecermos a Cristo, antes de conhecermos as Escrituras, já nos acusava quando nós fazíamos algo errado, e algumas vezes ela nos defendia, até aplaudia, dava tapinha nas costas quando nós fazíamos algo correto, mesmo sem ter Deus. Então Paulo está dizendo assim: quando os gentios eles fazem o certo, a sua consciência diz: o que você fez foi bom, mano, parabéns. Mas quando ele faz algo que é errado, mesmo que ele não caminhe nas verdades de Deus, mesmo que ele não conheça a verdade, a sua consciência o acusa: o que você fez foi errado. E é essa consciência que demonstra no dia do juízo que todos sabem de Deus. Todos carregam a lei moral impressa dentro de si. E isso vai nos acusar no dia da revelação de Jesus Cristo. Então essa, de maneira básica, de maneira resumida, é a revelação geral. A revelação que todos tiveram, que todos receberam. Por isso, como Paulo diz, todos são indesculpáveis. Todos nós ouvimos, todos nós vimos, todos nós entendemos. Alguns dizem que todo homem nasceu com o conhecimento de Deus em si, mas ao seu crescer, ao seu desenvolvimento, nós começamos a criar desculpas para não aceitar aquilo que Deus nos chama a viver. Então, nós começamos a imprimir e a colocar em Deus aquilo que nos faz bem e que nos faz acreditar que Ele não existe. Então nós começamos a fazer coisas do tipo: se Deus existisse, isso não teria acontecido. Se Deus existisse, o meu pai não teria tal. A minha mãe não teria tal. Isso não teria acontecido comigo. Então nós começamos a rejeitar a verdade de quem Deus é, da existência do Criador, do Adonai. E nós começamos a afastar em rebeldia, em rebelião, e a nossa consciência ora nos acusando e ora nos defendendo. E isso diante de Deus não é desculpa alguma. Não é desculpa que o homem não tenha uma Bíblia. Não é desculpa que o homem não tenha sido evangelizado. Porque todos nós temos a consciência e a natureza e a criação que nos acusam. Sim, nós sabíamos o que era certo e errado. E sim, nós decidimos fazer o mal. A próxima revelação é a revelação específica ou revelação
especial. Nós vemos duas maneiras especiais de revelação. A primeira revelação que eu quero apontar, antes das Escrituras, que nós vamos cair lá, é a revelação por meio de Jesus Cristo. Abre comigo em Hebreus 1. Diz assim, Hebreus 1, versículo 1, outro versículo que eu amo, outra passagem que eu amo. Diz assim, no passado, Deus falou a nós por meio dos profetas. E de muitas maneiras e de muitas formas Deus falou a nós. Mas nesses últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho. Quem é o Filho? Jesus. Este Filho é a revelação de Deus. Vamos ver o que ele diz. Ele diz assim, este Filho, a quem designou o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez todo o universo, ou a Aion, ou a era em que nós vivemos. Ele é o resplendor da sua glória, ele é a representação exata do seu ser, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, e tendo feito ele mesmo purificação dos pecados, assentou-se à direita na majestade nas alturas, tornando-se superior aos anjos, a ponto de herdar um nome mais excelente do que o deles. Então esse Jesus, a quem que nos foi revelado, segundo João 1 também, que nós podemos ler, que vai nos declarar a mesma coisa, aquele que criou todas as coisas, ou através de quem Deus criou todas as coisas, é quem se revelou a nós de maneira pessoal, material, física, caminhou entre nós, nós vimos a sua glória, glória como um unigênito de Deus, mas ele veio para os seus e os seus não aceitaram, não o reconheceram, não o desejaram. Porque no princípio era o verbo, o Logos, a criação, a fonte, a essência, o raciocínio de Deus. Mas esse Logos não estava sozinho, o Logos estava com Deus e esse Logos não estava apenas fazendo companhia com Deus, o Logos era Deus. Através dele, tudo nasceu, tudo veio à existência. Sem ele, nada existiria. Essa é a expressão do Logos, a revelação de Deus em carne, encarnada como homem. Carne, físico. Ele não nasceu evaporado de Maria. Ele não era um fantasma, ele não era um holograma. Ele não era simplesmente parecido com um homem. Ele não era totalmente Deus, mas mais ou menos homem. 100% Deus, 100% homem caminhando entre nós. Essa é a primeira revelação específica, a primeira revelação especial. Deus se revelou àqueles que ele desejou revelar por meio de Jesus. A segunda revelação específica que nós temos é a revelação pelas Escrituras. Deus se revelou ao homem de maneira especial através das Escrituras, do produto de homens tementes a Deus. E este livro, essa coleção de livros escritos por autores humanos, ela foi soprada por Deus, ela foi inspirada por Deus e ela carrega a autoridade divina como sendo, ela é a palavra de Deus. Então já nós vamos ter outras aulas a respeito de o que significa dizer que a Bíblia foi inspirada, o que significa dizer que ela carrega a autoridade divina. Mas por enquanto, abre comigo em 2 Timóteo 3,16. Memoriza isso porque isso é muito facinho. Pensa, todo mundo conhece João 3,16, não conhece? Então, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você aprendeu isso na escola dominical. Se você não fez escola dominical, sinto muito, você perdeu uma grande oportunidade, mas que bom que nós temos a Iron School para te ajudar, para te auxiliar, para te ajudar a crescer. Glória a Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo. Agora, 2 Timóteo 3,16 fala sobre a inspiração e a autoridade divina das Escrituras. Vamos ler? 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura
é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Por quê? Para quê? A fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Para quem então que as Escrituras foram inspiradas? Para todo homem de Deus. Para quê? Para que o homem de Deus caminhe diante de Deus com boas obras. Como que isso acontece? Através da inspiração. Toda a Escritura é divinamente theopneustos. Significa que ela foi soprada. Imagina aí como se fosse um tipo de Deus soprou e o homem inspirou. Ele recebeu. E o que isso significa? Nós vamos ver mais para frente, mas eu vou dar aí para você uma deixa. Significa que todas as palavras desse livro foram inspiradas por Deus. Que você está pensando, mas e os problemas? Mas e os pecados? E o que fulano fez? Foi inspirado por Deus? Espera que você vai ter a resposta para isso. Por enquanto, entenda que toda a Escritura, todas as Escrituras foram inspiradas por Deus. 2 Pedro 1, 19 a 21 também. Vamos ler. Diz assim: assim, temos ainda mais firme a palavra profética, a palavra que veio por Deus, de Deus. E fazeis bem em estar atentos a ela. É importante a gente olhar para as Escrituras, olhar para a palavra que veio de Deus por meio dos profetas e dos apóstolos. Porque ela é como uma candeia que ilumina um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela d'alva surja em nosso coração. Sabei, antes de tudo, que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens comuns. Homens falaram da parte de Deus, conduzidos ou inspirados pelo Espírito Santo. O que esse versículo está dizendo é de que nós não deveríamos ler as profecias como uma caixinha de promessa. Nós não deveríamos ler as Escrituras como se as Escrituras elas funcionam da maneira que eu quiser que elas funcionem. Não, nós devemos ler ela, entender ela e interpretar ela através das lentes que o Espírito Santo colocou como regra e função para todas as Escrituras. Nós temos que interpretar as Escrituras pelas Escrituras. Por que é que o Espírito Santo inspirou as palavras que ele inspirou? Para quem elas foram dadas? Sobre o que elas estão falando? Qual é o contexto em que elas estão sendo ditas? Porque se nós aplicarmos todas as profecias, para mim, quantas vezes você já ouviu alguém dizendo: ah, Deus te abençoe, todo lugar que pisares, a sola do seu pé será seu. Bom, aquelas palavras não foram ditas para você. Ou as suas gerações serão benditas, ou eu vou te multiplicar como as estrelas do céu, a areia do mar. Lindo, bonitinho, mas essas palavras não foram ditas para você, foram ditas para Abraão, num contexto de aliança com Abraão, entre Deus e Jeová com Abraão. Então entender isso, na verdade, nos faz entender o porquê que nós estamos lendo isso. Como aliança com Abraão, e essas palavras para Abraão podem nos servir em nosso relacionamento para com Deus. Mas nós precisamos ler as Escrituras através das lentes das Escrituras. Então entender que primeiro, antes das Escrituras, nós temos um Deus que deseja ser revelado, isso faz com que nós respiremos em alívio, porque o livro não é a nosso respeito. Nós não devemos caçar peças de quebra-cabeça, como é que isso se encaixa na minha vida e tal. Mas nós precisamos entender como é que as Escrituras encaixam nas Escrituras e por que Deus está se revelando da maneira que Ele está. E aí sim eu me insiro nessa história. Por quê? Porque eu quero? Não, porque isso é salvação. É Deus me removendo do meu contexto de vida e me inserindo em sua história, na história que Ele está escrevendo. Então, existe um Deus trino e uno, amoroso, todo-poderoso,
soberano, santo, onisciente, onipresente, que se revelou na natureza, que se revelou através da história, que se revelou na personalidade humana e nos atos e nas palavras hoje preservadas nas escrituras canônicas do Antigo e do Novo Testamento. E é esse Deus da Bíblia, ele é o Deus que se auto-revela. Ele é o Hayá, ele é o Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que não deseja ficar escondido. Ele não é simplesmente um Deus que criou todas as coisas e saiu, e zarpou, foi criar outros universos e outros lugares. Não, ele é um Deus que se revelou à humanidade como sendo presente. Eu os criei, eu os mantenho, eu os guardo, eu os atraio a mim. Porque o meu desejo é de um dia fazer a minha habitação entre os homens, como é a afirmação de Apocalipse 21. Então, a partir desses pressupostos, é que nós vamos construir a nossa teologia bíblica. É que nós vamos olhar para as Escrituras. Quando eu digo pressuposto, se você não sabe que palavra é essa, é simplesmente a primeira afirmação. Nós precisamos ter uma base de pressupostos para que nós venhamos construir um prédio, a nossa teologia, os nossos pensamentos em cima dessas verdades. Então a primeira verdade, a verdade mais absoluta, a verdade mais sólida da sua vida, do seu pensamento deve ser a seguinte: Deus existe. E Deus criou todas as coisas. E Deus se revelou. Nós sabemos que Deus existe porque Deus desejou que nós soubéssemos que Ele existe. Se Ele não desejasse, nós poderíamos sondar, vasculhar toda a vastidão do universo e nós nunca o encontraríamos, nós nem saberíamos que Ele existia. Mas porque Ele desejou que nós soubéssemos a respeito dEle, porque Ele desejou que nós o conhecêssemos, porque Ele não nos deixou sozinho, porque Ele não nos abandonou, é que hoje nós temos as Escrituras, é que hoje nós estamos aqui fazendo um curso a respeito desse livro, porque Deus desejou que nós o amássemos como Ele nos amou primeiro. Então quando você lê lá agora, Gênesis 1, versículo 1, o Deus Elohim criou os céus e a terra, você já sabe que não é um Deus qualquer. Você já pode falar que você entende que aquele Deus de Gênesis 1 é um Deus eterno, grande eu sou, o Criador dos céus e da terra. Adonai, dono de todas as coisas, dono de todos os povos. Não há um cisco de poeira voando na escuridão do espaço que não pertença a Deus. E não há nada fora de Deus. Tudo que existe, existe nele, para ele, através dele. Então nós podemos dizer agora, a respeito da Bíblia, que a Bíblia é o livro da revelação pessoal de Deus à humanidade. Ele desejou se revelar, ele fez isso de forma especial e ele fez isso através dos autores bíblicos, e o produto do que os autores bíblicos o resultado da inspiração através dos autores bíblicos é um livro com autoridade divina que rege, que é a regra, que é o regulamento, que é o prumo de tudo que nós somos e fazemos como cristãos. Então, se você estiver anotando, eu espero que você esteja anotando, anota aí motivos para estudar a Bíblia. Por que nós devemos estudar a Bíblia? Vou dar 6 motivos bem rapidinho, bem simples. Existem centenas, mas eu vou dar 6 motivos pelo qual nós vamos começar esse curso e nós não vamos parar no meio do caminho. Nós vamos juntos até o final, estudar as Escrituras e entender o porquê a Bíblia é o que ela é. Então o primeiro motivo é porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não somente contém a palavra de Deus, ela não se torna a palavra de Deus, mas ela é completamente a palavra de Deus. Segundo, porque a Bíblia foi inspirada por Deus. Ela não foi simplesmente escrita por vontade humana, mas ela foi inspirada por Deus. Existe um cânon, existe uma regra
pelo qual todos os livros, todos os escritos desse livro passaram para que eles recebessem o selo, a estampa de ter sido inspirado e carregar a autoridade divina. Terceiro motivo, porque ela carrega autoridade divina. É o que eu acabei de dizer. Significa que as palavras desse livro vieram como o som da voz de Deus para nós. Ela foi soprada à humanidade e nós devemos ouvi-la como tal, como autoridade. Maior que os nossos pastores, maior que a nossa cultura, maior do que qualquer outro regulamento, porque ela veio como originada do próprio Deus. Quarto, porque ela carrega poder transformador. As palavras desse livro carregam vida, carregam poder. As profecias desse livro acontecerão porque aquele que declarou essas palavras é o próprio Deus do futuro que irá cumprir as suas próprias palavras, construir o futuro que ele mesmo declarou que aconteceria. Quinto, porque Deus é o autor da Bíblia. Se Deus não fosse o autor da Bíblia, se apenas Moisés, Josué, Davi fossem os autores da Bíblia, essa Bíblia não seria a palavra de Deus, não seria inspirada por Deus, não carregaria autoridade divina, não carregaria poder transformador. Mas porque Deus é o autor dessa Bíblia, desse livro, é que nós devemos estudar esse livro. Se você muitas vezes já declarou e tem consciência disso, de que a Bíblia é a palavra de Deus, mas você não lê a Bíblia e você não dá atenção para a Bíblia, então é porque ou você não entendeu quem Deus é, ou você não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque se você entendesse quem Deus é e você soubesse que esse Deus nos deu a sua palavra, nos deu uma revelação especial, uau! Eu não posso ignorar essas palavras. Eu preciso compreender essas palavras. Porque somente compreendendo as palavras de Deus eu posso obedecer à palavra de Deus, eu posso agradar a Deus, eu posso conhecer a Deus, eu posso viver para a glória de Deus. Então nós precisamos dar a ela a atenção que ela precisa. O último motivo é que Deus fala através da Bíblia. Não é que a Bíblia se torna a palavra de Deus, mas a palavra de Deus traga a nós através da Bíblia. É um pouco diferente. Conseguiu entender? Conseguiu pegar aí? Qualquer coisa, volta o vídeo. O bom dessas aulas gravadas é que você pode voltar e ouvir quantas vezes você quiser. Coloca em slow motion se quiser. Eu vou falar bem devagarzinho para você. Ou você pode acelerar e eu vou falar bem mais rapidinho tudo que eu estiver falando. E aí se você conseguiu acompanhar, você pode acompanhar. Mas por enquanto, essa é a nossa primeira aula. A aula de Bibliologia. Aula 1 do nosso curso de Introdução à Bíblia. Muito mais está por vir. Eu espero que você esteja tão empolgado quanto eu estou para estudar sobre a palavra de Deus, para conhecer Deus, para desejar Deus, para adorar a Deus, para viver para a glória de Deus. Deus abençoe. Nós nos vemos na próxima aula. Até mais.